E nós vamos conversar agora com Gabriele Oliveira de Abreu, que coordena a área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. A Gabriele é historiadora e mestre em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia, Gabriele. Bem-vinda mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso também, Gabriele. A gente vai falar sobre a morte de Alexandre Vanucchi pela ditadura civil-militar, que completa 50 anos. O Alexandre estudava geografia na Universidade de São Paulo, tinha apenas 22 anos em 1973, quando foi preso, torturado e morto por agentes do DOI-CODE. Para marcar a data, vai ser realizado um ato na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo no próximo dia 17. Durante o evento, será exibido um vídeo sobre a história do estudante e uma apresentação musical com o cantor Renato Braz. Também terá início a pré-venda do livro Eu Só Disse o Meu Nome, escrito por Camilo Vanucchi, jornalista e primo de segundo grau do estudante. Depois, a partir das 7 da noite, lá na Catedral da Sé, vai ser celebrada uma missa em homenagem ao Alexandre. A cerimônia será ministrada por Dom Pedro Luiz Strigini e Dom Angélico Sândalo Bernardino, um dos celebrantes do ato ecumênico realizado após a morte do jornalista Vladimir Herzog, lá em outubro de 75. Esses atos são uma realização do Instituto Vladimir Herzog, da Comissão Arnes e do Instituto e do Núcleo de Preservação da Memória e Política. Gabriele, que legado o Alexandre deixou para a luta pelos direitos humanos e por que é importante manter a sua memória tão viva? Bom, a mobilização em torno da morte do Alexandre foi algo muito impressionante em 73. E acho que a gente pode entender essa mobilização como uma espécie de antessala, digamos assim, né? Um preparatório do que a gente viria a testemunhar 2 anos depois com o assassinato do Vladimir Herzog, uma outra vítima fatal das mais conhecidas e reconhecidas da ditadura. E aí, em razão também dessa mobilização, que a sua morte, em geral, provoca, no caso do Alexandre, chama atenção uma articulação essencialmente jovem, universitária, por conta desse vínculo do Alexandre com a Universidade de São Paulo, com o curso de geologia. E a gente está empreendendo todas essas ações no dia 17 de março, porque a gente reconhece que manter a memória do Alexandre viva é manter a sua história viva, ainda que uma história muito breve, de apenas 22 anos. Manter essa história viva revelia da sua morte, que foi, enfim, as circunstâncias dessa trajetória que ficou mais reconhecida. Então, o que a gente quer fazer é apresentar o Alexandre às pessoas, para além apenas da sua morte, que é, enfim, um fato hoje um fato político inegável, mas a gente quer apresentar o Alexandre que era filho, que era primo, que era estudante, que era super inteligente, que era tinha tudo para ser um geólogo excelente e relevante para a sua área, mas que teve a sua vida covardemente ceifada por parte do Estado brasileiro. Então é importante manter essa memória viva em razão do histórico, das lutas e de, enfim, todo o contexto político que envolve a morte do Alexandre, mas o que a gente quer também é apresentar esse jovem Alexandre que a maioria de nós ainda não conhece. Perfeito. E está fazendo 10 anos, Gabriele, que o Alexandre foi declarado anistiado político pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Isso lá em 2013. Que impacto essa declaração teve no caso dele? Essa declaração, ela, acima de tudo, ela é um reconhecimento por parte do Estado de que o Alexandre foi vítima, de fato, do próprio Estado, além da retificação que houve também da sua certidão de óbito, que atualmente atesta que, de fato, ele foi vítima de tortura, de violência, de maus tratos no interior de um prédio público, né, do DOI-CODE. Então, é um reconhecimento por parte do Estado de que Alexandre, de fato, foi uma vítima e não era um subversivo, não era um terrorista, como ele, né, a pecha que ele recebeu imediatamente após ter sido assassinado. Não que o fato dele ter sido, se ele for, enfim, tivesse sido um terrorista, todas aquelas violências se justificassem de maneira alguma, mas de fato ele não era muito pouco envolvido. Enfim, nas organizações de esquerda, em toda essa discussão naquele momento.
Mas isso não é de fato o mais importante. O mais importante é que Alexandre foi um jovem estudante da USP que foi assassinado de uma maneira extremamente truculenta por agentes públicos num espaço público. E em 2013 a gente tem a confirmação por parte do Estado, o atesto por parte do Estado dessas circunstâncias dramáticas em torno da morte do Alexandre e do protagonismo do Estado brasileiro nessas violências. E isso é bastante importante. E a Comissão da Verdade recomendou o esclarecimento das circunstâncias da morte dele, né, do Alexandre, e a responsabilização dos envolvidos. Já teve algum avanço nesse sentido? Não tivemos muitos avanços, infelizmente, não só em relação a isso, como a várias das recomendações, quase todas, na verdade, das recomendações que a Comissão Nacional da Verdade estabeleceu no seu relatório final em 2015. Inclusive, esse tem sido um compromisso do Instituto Vladimir Herzog de monitorar, de acompanhar a evolução de cada uma dessas recomendações. Então, como, enfim, a maioria dessas recomendações não saiu do papel em relação às elucidações em torno da morte do Alexandre, isso também avançou muito pouco. Mas o que a gente hoje, em 2023, já sabe é que houve uma comoção, não sei se comoção é a melhor palavra, mas ao menos uma discussão interna no próprio Exército, nas próprias Forças Armadas, em relação ao assassinato do Alexandre. Naquele momento, em 73, numa autoanálise, se é que a gente pode colocar assim, os próprios agentes públicos, os próprios militares identificaram excessos na condução, enfim, da captura do Alexandre e nas violências que ele sofreu no DOI-CODE. Então, se é que a gente pode falar em avanço, essa discussão que hoje a gente sabe que houve no interior das Forças Armadas, isso é relevante, porque dá a dimensão de fato do quão Alexandre sofreu naquele 16 e 17 de março, quando ele é assassinado. A gente está conversando com a Gabriele Oliveira de Abreu, que coordena a área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog, e a Gabriele, na universidade, também desenvolve pesquisas voltadas para a reconstituição de trajetórias de indivíduos, coletivos negros, que foram alijados das narrativas da história clássica, especialmente no âmbito da história da ditadura militar brasileira. E aí, nesse sentido, de todo esse trabalho que você vem desenvolvendo, Gabriele, eu queria falar sobre a importância de manter esses fatos vivos e que sejam responsabilizadas as pessoas, até para a gente não repetir os erros do passado. Lembrando que a gente está saindo de 6 anos terríveis, né, tenebrosos. Os últimos 4, então, a gente nem precisa ficar gastando muito tempo. Queria que você falasse sobre a importância de se revisitar e de se esclarecer esse tipo de situação que levou à morte de diversas pessoas, inclusive do próprio Alexandre. Perfeito. Bom, a gente deveria ter esse compromisso, sobretudo por parte do Estado, de manter políticas de memória, verdade, justiça, reparação, políticas contínuas. A gente, em alguns momentos da nossa história, democratização, a gente conseguiu construir alguns mecanismos, alguns dispositivos, algumas metodologias para poder seguir com esse trabalho perene, contínuo, em torno de memória, verdade, justiça e reparação, pensando especificamente a ditadura militar. Só que à medida em que governos vão mudando e vão chegando, né, enfim, a gente teve, como você trouxe agora, 6 anos muito difíceis, onde esses temas foram absolutamente sufocados e a gente não teve uma continuidade em relação a alguns trabalhos importantes, como o da própria Comissão de Anistia, que agora foi retomada, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, e principalmente a Comissão Nacional da Verdade, que fez um trabalho importante, ainda que tardio, porque, enfim, já haviam se passado algumas décadas desde o fim da ditadura e, idealmente, uma comissão dessa natureza teria sido instalada imediatamente após o fim do regime militar, mas foi o que pudemos fazer, foi o que pudemos encaminhar, e esse legado da Comissão Nacional da Verdade, sobretudo a parte das recomendações, isso não deveria ter se perdido como se perdeu, e o nosso esforço institucional por parte do Instituto é justamente trazer à tona de novo essas recomendações ao debate público. E pensar esse legado da ditadura, esse legado de autoritarismo, de violência da ditadura, é pensar
as violências que nós vivemos no Brasil hoje. O Brasil é um país essencialmente violento e marcado por graves violações de direitos humanos antes, durante e após a ditadura, a gente sabe disso, mas a gente sabe também que durante o regime militar houve um certo aperfeiçoamento dessa violência. Acho que a gente pode colocar assim, a partir de novos métodos, a partir de novos discursos, e o que a gente hoje identifica, sobretudo em relação à população negra brasileira, sobretudo nos territórios periféricos e negros, nas favelas, nas comunidades, enfim, nas periferias em geral, a violência que a gente diariamente testemunha nesses lugares, a gente pode colocar essas violências como herança direta do regime militar. Então, quando a gente está falando de ditadura, a gente não está falando de algo tão distante assim, ainda que formalmente a ditadura tenha acabado em 85. A gente está falando de algo ainda muito vivo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Se não, de fato, no nosso dia a dia, com que a gente de fato vive, ao menos do que a gente acompanha no noticiário, ao menos do que a gente acompanha nas redes sociais. A gente sabe que o Brasil é um país muito violento e com uma violência direcionada a um grupo muito específico, a população pobre, periférica, que em sua maioria é uma população formada por pessoas negras. Então, a importância da gente manter a memória sobre a ditadura viva e falar em justiça, falar em reparação, falar em verdade, é falar em aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito, é falar no fortalecimento da nossa democracia que vem sendo tão abalada, enfim, ameaçada nos últimos anos. E é falar também em antirracismo, é falar também em combate à violência racial. Então, enfim, tudo isso para dizer que essas violências elas estão ainda pautando o nosso presente, a gente não quer que pautem mais o nosso futuro. Então, por isso que é importante um trabalho de discussão e de promoção de políticas públicas em relação à memória, verdade, justiça e reparação, pensando na ditadura militar. Quero agradecer a participação da Gabriele Oliveira de Abreu, que coordena a área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog, falando do ato que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 17, um ato em memória da morte de Alexandre Vanuc pela ditadura civil-militar, completando 50 anos. Esse ato começa às 4h na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com uma apresentação cultural, também debates, e depois, às 7h na Catedral da Sé, um ato ecumênico. Quero agradecer mais uma vez, então, a tua participação, Gabriele. Forte abraço para você, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí no Instituto Vladimir Herzog, e a gente continua em contato. Sim, com certeza. Estão todos convidados para o nosso ato, esse ato dividido em 2 momentos. Um primeiro momento lá na São Francisco, um segundo momento na Catedral da Sé. Vai ser muito bonito, o Alexandre merece isso e as demais vítimas fatais da ditadura também. Agradeço o espaço de sempre que vocês dão aqui para a gente. Obrigada. Um abraço. Conversamos com Gabriele Oliveira de Abreu, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.